Fala galera, aqui é o professor Jonathan de Geografia e hoje eu quero falar um pouco sobre o atual conflito da Rússia e da Ucrânia. Eu tive um dia bastante corrido, viajando, dando aula, mas quero fazer aqui uma explanação rápida sobre alguns tópicos relacionados aí ao que está acontecendo, nessa guerra. Hoje é o dia D, o dia do início dessa infeliz guerra que a gente tem aí entre Rússia e Ucrânia. E quero falar um pouco de por que a gente chegou nesse atual contexto. Quero falar um pouco, tem uma pequena pauta aqui sobre a questão da China, sobre a questão de como está a OTAN. Quero falar sobre sanções econômicas e sobre uma eventual participação de alguma outra superpotência no conflito, sobre a divisão do mundo Oriente versus Ocidente, se a gente tem ou não uma nova Guerra Fria, e falar sobre autoritarismo e democracia. Não tenho a menor ideia de quanto tempo vai ser esse vídeo, não pretendo editar, vou tocar direto, realmente para conseguir postar isso ainda no dia de hoje. Eu tenho alunos, ex-alunos, obrigado ex-alunos que pediram para fazer uma fala aí sobre isso, que sentem saudade das aulas, acho isso sempre muito bacana e a gente fica muito feliz. Por que a gente tem uma guerra agora entre Rússia e Ucrânia? A Rússia vem dando sinais há um bom tempo de que não gostaria da Ucrânia participando da OTAN. Na verdade, desde que se desmantelou a União Soviética, obviamente a Rússia não quer que alguns países que ela sente como se fossem debaixo da aba dela, que ainda são meio que parte dela, não façam nunca parte da OTAN. Ela não quer nenhum país encostado no território russo que seja parceiro da OTAN, porque ela imagina que vai ter mísseis apontados para ela a partir dali. Então a Ucrânia sabe dessa condição, o Ocidente sabe dessa condição, o Ocidente historicamente sabe que a partir de acordos firmados nos anos 90, a Ucrânia ela meio que tem que ficar nessa situação infeliz de não poder abraçar demais a Europa e a OTAN, porque a Rússia vai ficar chateada. A Rússia está certa de ficar chateada, porque eventualmente a Ucrânia pode querer mais independência ou pode querer participar até mesmo da OTAN. A gente não está nem aqui para falar se a Rússia está certa ou não. É óbvio que nesse caso ela está errada. Eu costumo dizer até que a Ucrânia é uma mulher e a Rússia é um homem, e esse homem bate nessa mulher e infelizmente o mundo inteiro vai acabar observando isso e não vai fazer muita coisa. Porque sabe o que tem por trás da Rússia, é uma superpotência bélica, é autoritária, é um país extremamente autoritário. Putin está no poder desde 1999 e, se eu não me engano, ele modificou leis para conseguir ficar no poder até 2035. E se chegar lá e ele estiver vivo e a fim de poder ainda, ele pode prolongar, porque antes de fazer isso ele já ficava trocando de posto, e continuava no poder. Então, voltando aí à Ucrânia, é um país de 40 milhões de pessoas, é um país que tem um leste já a favor da Rússia, que foi essa parte que hoje mesmo foi tomada inicialmente já pelos russos, que vai ali, pega Luhansk e Donetsk e vai até a Crimeia, que já foi incorporada em 2014, 2015. Então, assim, é uma região já consolidada para o lado russo no dia de hoje, no dia D. Temos helicópteros a menos de 20, 30 quilômetros da cidade de Kiev, que é a capital do país. Temos milhares e possivelmente milhões de pessoas saindo da Ucrânia. É guerra, só que a gente ainda não viu nenhuma resposta do exército russo contundente. O Putin disse, larguem as armas e tal. E dentro do contexto bélico da Ucrânia versus a segunda maior potência bélica do planeta, obviamente é de se pensar que talvez a Ucrânia nem chegue a tentar uma resposta nesse sentido. E aí fica aquela coisa, a OTAN, como é que fica a OTAN nessa história? Então a OTAN foi criada como um instrumento de defesa dos países europeus para ameaças soviéticas, no momento em que a gente vivenciava a Guerra Fria. No momento que acabou a União Soviética e se imaginava que acabaria talvez, ou reduziria os problemas relacionados com a Guerra Fria, muita gente da OTAN, muitos membros da OTAN pararam de investir dinheiro na OTAN. E aí ficou lá os Estados Unidos como o principal investidor, e muitos outros foram reduzindo os valores, os aportes ali, porque não viam tanto sentido. E aí a OTAN, no lugar de defender a Europa
né, o Ocidente, né, a parte europeia ali que é mais ligada ao liberalismo, ao capitalismo, ao Ocidente, vamos dizer assim, né, começou a ver, não, a Rússia está mais calma agora, a gente não precisa investir, e a OTAN acabou sendo utilizada, por exemplo, para fazer incursões em outras situações, né, em outras guerras, em outros conflitos menores, né, alguns maiores, né, a gente tem o caso da Síria, a gente tem o caso da Líbia, Primavera Árabe, algumas participações. Então, assim, o objetivo inicial dela foi perdido e muito do capital financeiro em equipamento bélico, de defesa do Ocidente, ou no caso ali dos países europeus, ocidentais, vamos dizer assim. Então a OTAN meio que se enfraqueceu, né? O que não tira o medo do Putin e da Rússia de ter nações membros da OTAN encostado no país, porque uma vez que bateu num membro da OTAN, os outros vão ter que se reunir, né, para dar uma resposta. Então a Ucrânia fazendo parte da OTAN, né, o Putin sabe que qualquer coisa que ele fizesse dentro desse território, qualquer coisa que ele quisesse voltar a fazer ali, iria ter uma resposta muito contundente, né? E a gente sabe que o mundo vive uma crise e tal, então eu particularmente não acredito numa resposta contundente da OTAN nem dos Estados Unidos, né, no sentido bélico. Acredito que as sanções econômicas, né, são um risco calculado do Putin. Ele sabe que vai ter dinheiro bloqueado da Rússia em tudo que é lugar do mundo, que empresários russos vão ter algumas dificuldades, e ele com certeza pensou nisso tudo antes de invadir a Ucrânia, né? Mas eu, Jonathan, não acredito que ele vai ultrapassar nem 1 centímetro do limite da Ucrânia, né? Algumas pessoas hoje mesmo acompanhando várias fontes, né, do que dava dentro do carro ou no celular, e já falam em uma possibilidade dele querer reintegrar outras nações da época da União Soviética, sabe? Pegar a Moldávia, pegar a Romênia, pegar, sabe lá, toda a antiga Iugoslávia de volta. Eu acho isso meio absurdo, acho que isso seria muito difícil, né? A Ucrânia já é um país bastante grande, ela tem 600 mil quilômetros quadrados, isso dá 6 vezes o território de Santa Catarina, então não é um país tão pequeno, né? É o maior país da Europa, né? Tirando o território russo, né? Claro, e a França, com todos os territórios dela somado, fica bem parecido aí com a Ucrânia, mas dentro ali da Europa ela é um dos maiores países, indiscutivelmente. Então é um território grande, é um desafio grande para a própria Rússia chegar ali e reassumir e botar aquilo ali para funcionar, se esse for o real interesse dela. Com relação ao Putin, a gente não sabe, né, acho que ninguém pode dizer que sabe, né, o que se passa na cabeça dele, né? A Rússia é um país autoritário na mão dele, né, tem um histórico muito grande, onde que, diferentemente, por exemplo, da China, já quero começar a falar um pouco da China, a China ela tem um partido que governa o país desde 1950, e você tem então aí um conjunto de pessoas desse partido que escolhe um primeiro-ministro e ele comanda. Se ele não estiver de acordo com os ideais do partido, né, esse cara pode ter as suas asinhas cortadas e pode até mesmo ser trocado. No caso da Rússia, a gente tem um autoritarismo, uma ditadura muito pior, porque a gente tem tudo o que hoje é a Rússia na cabeça do Putin, né? Ele pessoalmente vai maltratar pessoas do governo. Hoje mesmo ele conseguiu maltratar uma pessoa que é chefe do serviço de espionagem, se eu não estou enganado, qualquer erro aí me desculpe. Ele maltratou o cara, disse, você tem certeza do que você está falando? Você realmente concorda com isso que você está falando? Daí, até o cara mudar a versão e concordar com ele de que a Ucrânia tem que concordar em fazer parte da Rússia, né? Então ele gosta de demonstrar poder, ele gosta de mostrar que ele é forte, que ele é viril, né? Então tem práticas extremamente agressivas, né, dentro do cotidiano da vida do Putin. Em geral costuma ser um cara quietão e tal, mas tem mostrado fortemente as garras aí, então, nas últimas semanas. Quero chamar atenção então para a China, né? A China, na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno desse ano, vários chefes de Estado foram para lá e o Putin foi um deles, né? E ele teve uma conversa alongada e um relatório que foi divulgado, foi pouquíssimo comentado em noticiários sobre o teor disso. Acho que a nossa mídia deu muito pouco interesse para o que aconteceu nesse relatório. O Xi Jinping deu uma declaração contundente dizendo, nós estamos com a Rússia para tudo o que vier, né? Então assim, o que é esse tudo o que vier? Hoje a gente está com o dia D de um começo de guerra,
né? E o que a China quis dizer com isso? A gente sabe que a China tem 10 vezes mais PIB do que a Rússia, a gente sabe que a China tem 10 vezes mais população do que a Rússia, mas a China não tem aquele know-how de guerra, de equipamento bélico. A Rússia é um país que investe em equipamento bélico durante os últimos 100 anos, mais de 100 anos. Né? Então, assim, ó, se uma nação subdesenvolvida, ou mesmo uma desenvolvida hoje, quisesse ter talvez o poder bélico da Rússia nas próximas décadas, teria que ficar investindo um alto percentual do PIB em equipamento bélico, em treinamento, né, em tecnologia relacionada com isso. E a China não tem exatamente isso. A China tem hoje um grande exército, tem muito bons equipamentos em termos tecnológicos, mas o que a China quis dizer com isso? Né? Eu acredito que a China estava principalmente se referindo a um possível apoio econômico. O Putin provavelmente já falou naquele dia sobre o que iria fazer, e a China provavelmente, sabendo que a Alemanha vai cortar o gás proveniente da Rússia, vai cortar o óleo, a Alemanha recebe metade do gás que ela precisa da Rússia. Né? A Alemanha gastou recentemente 10 bilhões de dólares num gasoduto novo para trazer ainda mais gás da Rússia. E esse gás passa pela Ucrânia. Voltando rapidamente à Ucrânia, a Ucrânia é um país que, em termos econômicos, ela é muito mais importante para a logística do que em termos de produção. Né? Isso põe a Ucrânia numa situação de menos pessoas talvez tenham interesse real em querer defendê-la, infelizmente. Né? Infelizmente para o povo ucraniano. Tá? Então, assim, ó, a Europa pode sofrer muito se ela impuser sanções agressivas e não comprar mais petróleo e gás de lá. O mundo vai sofrer economicamente de forma muito grave. A Rússia é o país que mais tem gás natural no mundo. A Rússia é o segundo maior exportador de petróleo do mundo. Né? Então, a gente não está falando de uma nação qualquer. Ah, mas tem só 140 milhões de habitantes. Né? E daí? Né? Quem disse que hoje, numa guerra, você precisa de um grande número de pessoas? Né? Boa parte do que eu vi da guerra hoje, eles atacando pelo leste, eles estão lá em Chernobyl agora, lá no norte de Kiev, coisa de 50 quilômetros de Kiev, estavam passeando por lá com alguns tanques, eles estavam atingindo de helicóptero um lugar a 20 e tantos quilômetros de Kiev, né? Estavam com navios lá na Crimeia, atingindo mísseis em direção às cidades do sul lá, para tomar conta e tal. Então, assim, ó, é uma guerra muito diferente do que a gente viu na Segunda Guerra, do que a gente viu no Vietnã, do que a gente viu na Coreia, né? Assim como foram diferentes já as guerras no Afeganistão, no Iraque, onde que não era uma necessidade de conquista de território, como é o caso do que a Rússia ali está fazendo. Era a ideia de derrubar um ditador, uma coisa assim, o que não é o que está acontecendo nesse momento. Né? Outra coisa sobre a Ucrânia, né? Desde que acabou a União Soviética, vários presidentes, né, davam aberturas para o Ocidente, demonstravam interesses na União Europeia, porém o atual presidente é o mais voltado para a Europa, é o mais voltado para o Ocidente, de todos que tiveram. E talvez aproveitou esse momento de pandemia, esse momento que parece que está tudo mais morno, para talvez tentar de forma mais contundente buscar ajuda na OTAN, buscar fazer parte da OTAN. Isso pode rapidamente ter provocado, então, também um pouco mais dessa ira do Putin, que provavelmente já tinha interesse em expandir novamente o território russo de volta para áreas onde que eles tinham perdido ali após o término da União Soviética. Né? Porque acho que as sanções econômicas não surtem mais efeito. Aqui não, isso aí eu acho que todo mundo já sabe, né? Inglaterra bloqueou um monte de coisa, Estados Unidos e tal. Estava falando ainda há pouco sobre a questão energética, né, da Europa, de comprar dali. Em primeiro lugar, acho que a China pode compensar bastante as perdas econômicas da Rússia, né, o que é muito ruim para o Ocidente, porque não vai surtir efeito, vai surtir menos efeito ainda as sanções econômicas. Outro aspecto que eu acho que as pessoas do Ocidente têm que começar a entender é que o Ocidente normalmente verifica se alguém vai vencer uma guerra, perder, quem está melhor, quem está pior, de acordo com o dinheiro que esse país tem, de acordo com o dinheiro que essa empresa tem para se expandir. E quando se trata de guerra, será que é dinheiro que a gente precisa? Né? Será que o que vale o dinheiro no momento de guerra? Não vale nada, você vai lá depois e imprime dinheiro novamente. Né? O que vale numa guerra? Você ter recursos minerais, você ter recursos naturais, você ter como produzir comida, você ter como produzir armamento de volta, né? Você ter como repor essas coisas.
né? Você ter como se alimentar, você ter como produzir equipamento, né? Isso a Rússia tem de sobra, né? E se você somar toda a área de influência, né, da China e de grande abrangência econômica, que hoje um bloco econômico chamado RCEP, né, que surgiu nos anos, em 2020 surgiu esse bloco econômico, no final de 2020 surgiu esse bloco econômico, no meio da pandemia, ninguém deu bola. É um bloco econômico que inclui, né, a China, inclui a Austrália, inclui Japão, inclui Coreia, inclui um monte de países que ninguém imaginava junto. Né? São muitos bilhões de pessoas, eu não estou falando só da China, estou falando da Indonésia, estou falando da Tailândia. A maior parte das pessoas no Ocidente não tem ideia do tamanho da abrangência e da população e da capacidade de fornecer comida e da capacidade de fornecer minerais, né? Que o Oriente também tem. Né? A gente conhece a capacidade brasileira, a capacidade americana, né? A capacidade do Ocidente de obter esses recursos também, que também é muito grande. Né? E vamos pensar no Oriente Médio, já que eu estou sendo bem aleatório na explicação mesmo, né? O que faria o Oriente Médio num contexto de guerra, caso ela evoluísse, caso ela aumentasse? Tá? Então, quem teria mais controle sobre recursos? Né? Então, não estamos falando de dinheiro, não estou falando que a gente vai voltar a fazer escambo, mas assim, o Putin provavelmente vai ter aportes financeiros de um lado, né? E provavelmente ele está mais preocupado em ter recursos que ele de fato consegue, né, repor muita coisa dos equipamentos que ele eventualmente pode perder. Então, será que dinheiro realmente é a única coisa que interessa no mundo hoje? Né? Se acabasse o dinheiro hoje, quem estaria rico? Né? Quem estaria rico? Quem tem água? Né? Quem tem como produzir comida no seu quintal? Né? Então, isso gera até outras reflexões que a gente poderia fazer outros vídeos só para falar disso, né? Então, acho que as sanções econômicas já não surtem mais tanto efeito quanto talvez poucos 20, 30 anos atrás surtiriam. Né? Divisão do mundo Oriente e Ocidente. Eu falo para meus alunos já há algum tempo, né? Provavelmente de outros anos já vão lembrar disso também, se alguém assistir aí, de que essa área de influência oriental ela é muito grande e muito perigosa para o Ocidente. Né? Porque ela pode ser muito maior e com muito mais capacidade de crescimento. Né? Se tu pensar no Ocidente hoje, praticamente é o que? Europa e América. Né? E boa parte da Europa e da América tem estradas, tem boa parte dos seus recursos energéticos funcionando. Né? A gente não tem lugares muito por fazer. Quer dizer, tem muito por fazer na questão social, é óbvio, né? Isso aí é indiscutível. Mas assim, se tu pensar no que a África tem para fazer, se tu pensar no que boa parte da Ásia ainda tem por fazer, no que a Índia tem por fazer, né? Eles têm muita capacidade de gastar recursos, de vender coisas e desenvolver esses lugares se tiver debaixo da aba deles. E hoje tu pode procurar em qualquer lugar, a África ela é todinha, né, muito mais relacionada com a China do que com qualquer outro lugar do mundo. Sendo que a África foi fortemente colonizada por europeus, fortemente influenciada por financiamentos americanos, né, daí em períodos mais recentes. E hoje ela está todinha voltada para a China. Então, sabe-se lá se esses líderes, né, de uma China, da Rússia, não estão pensando justamente nisso, em viver sem o Ocidente. Né? Então, e o Ocidente vai ter que viver com o que ele tem, o Oriente viver do lado dele, talvez depois até se entendam melhor e tudo se resolva, né? Voltando, então, o Oriente talvez esteja muito maior do que o Ocidente mostra. Né? O Ocidente talvez não possa dizer, as autoridades, o Biden, né? As autoridades da ONU, então a gente não pode pegar e dizer assim, eles estão maiores, eles já venceram porque eles têm muito mais recursos debaixo da aba deles e uma guerra nuclear não resolveria nada, todo mundo morreria. O próprio Putin falou isso, né, há umas 2 semanas. Né? Se uma grande potência entrar, impedir a gente em algum interesse na Ucrânia, né, a gente teria uma guerra nuclear, e uma guerra nuclear não há vencedores. Nossa, né, é uma baita de uma ameaça, dita aí há 2 semanas atrás. Então, para quem achava que ia ter recuo, que não ia ter guerra, pelo amor de Deus, o Putin deu todos os sinais, tá? Novos motivos para uma divisão. Né? Aqui eu botei isso como pauta, porque assim, na época da Guerra Fria se falava socialismo versus o capitalismo. Gente, o mundo é capitalista, a Rússia é capitalista, a China é capitalista. A gente não precisa mais achar que esse é o teor da questão. Né? O Putin, será que ele é de esquerda, ele é de direita? Gente, ele é autoritário, tá? Para começo de conversa. Se tu pegar as Filipinas, elas são autoritárias. Né? Ela é autoritária, a gente fala. Filipinas é um nome no plural, acaba falando assim.
né? Vários países orientais são autoritários e os países ocidentais não, majoritariamente são democráticos. Então, até que ponto essa disputa ela é ideológica? Porque na cabeça de muita gente, no Brasil e no mundo, em qualquer lugar do mundo, né, o que está em disputa nem é socialismo ou capitalismo. Esquece isso, gente. Né? O que está em questão é Oriente ou Ocidente, ou talvez autoritarismo versus democracias. Né? Como é que estão as democracias ocidentais? Será que pessoas que têm interesses autoritários, né, no Ocidente vão olhar para lá e vão dizer, olha, acho que ser autoritário está na moda, vamos lá, né? Então, assim, ó, acho que tem muitas outras coisas que não socialismo ou capitalismo envolvido nisso, até porque a China é uma nação extremamente capitalista, tá? Esse seria o último tema do meu pequeno roteiro aqui. Não tenho ideia de quantos minutos deu o meu vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado, espero que a maioria tenha conseguido assistir até aqui. Saudades dos meus ex-alunos que muitos pediram para fazer esse vídeo, né? Adultos que já estão mais por dentro dessas histórias, né? Espero que tenham colhido alguma coisa aí também e a gente está sempre aprendendo. Valeu, um abraço, tchau, tchau.